podcast Medicina do Futuro. Eu sou o médico, Dr. Daniel Figueiredo, especialista em medicina preventiva, e hoje eu tenho a honra de ter a doutora Fabiola Cavalieri Pontes aqui comigo. Ela foi minha professora no primeiro ano de medicina, vocês acreditam? 1996. Essa parte ele podia pular para a gente não fazer conta aqui com relação à idade, brincando aqui com a gente. Mas, na verdade, quando o Dr. Daniel fez esse convite para mim, eu me senti extremamente honrada, muito feliz em ter essa oportunidade de falar a respeito da minha área de atuação, independente de qualquer questão anterior que foi, como eu disse, e antes de nós começarmos aqui, eu estava falando para ele do meu orgulho de ter tido a oportunidade de falar alguma coisa para a turma dele e para as várias pessoas que fazem parte desse contexto das nossas vidas, o que é muito bom. Então, a doutora Fabiola, ela tem mestrado em patologia bucal, especialização em periodontia, especialização em biologia molecular e, além disso, atua agora em medicina periodontal, que é o que a gente quer conversar hoje, né? O que é essa medicina periodontal? A medicina periodontal, na verdade, ela é uma sub-área dentro da especialidade da periodontia. Mas o que é muito importante é que a gente dê um destaque para periodontia. O que é periodontia? Porque quando a gente fala em odontologia, é muito comum as pessoas acharem que é tudo a mesma coisa. Mas não é. A odontologia, ela também é dividida em especialidades, assim como acontece com a medicina, né? Dentro da medicina, nós temos várias especialidades, na odontologia também. E dentre essas especialidades, nós temos a periodontia. O que é a periodontia? É a especialidade que trata, cuida, diagnostica todas as questões que envolvem os tecidos ao redor dos dentes, dos elementos dentários, e que também engloba as gengivas, as várias mucosas que a gente tem, porque existem variações dentro da cavidade bucal, que faz parte do sistema estomatognático, que é extremamente complexo. E dentro dessa especialidade, que é a periodontia, nós temos uma sub-área, que é a chamada medicina periodontal. E o que vem a ser essa medicina periodontal? A medicina periodontal, ela ganhou esta nomenclatura a primeira vez de maneira oficial em 1996, através de um artigo de Offenbach, que foi um dos primeiros estudiosos que conseguiu relatar a importância dessa medicina periodontal. E o que vem a ser? A medicina periodontal é a sub-área que faz o link das condições que acometem a saúde da gengiva, a gengivite, as várias condições periodontais, dentre elas a periodontite, que tem uma ligação íntima com todo o nosso organismo, com todos os sistemas, com todos os órgãos. Então, é aí que a gente entra, a medicina periodontal. Na verdade, a medicina periodontal, ela é o grande suporte, né? Eu, quando vou atender um paciente que ele me pergunta: o que é essa medicina periodontal? Eu falo assim: a medicina periodontal é a base da odontologia. Sem a periodontia e dentro dessa periodontia o trabalho da medicina periodontal, não existe a possibilidade de você colocar um implante e ter sucesso. Não existe a possibilidade de você fazer uma prótese e ter sucesso. Você pode ter um comprometimento sistêmico através de pacientes que apresentem diabetes, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes que tenham doenças neurológicas, reumatológicas, autoimunes. É aí que entra a medicina periodontal. É como se fosse todo aquele tecido ao redor do dente. Tudo que vai fazer com que o dente fique na posição, né? A gengiva, o osso e todo aquele tecido. Todos os tecidos, perfeitamente. O ligamento periodontal, os vasos que compõem. Quando a gente fala de periodonto, peri é periferia, tudo que está ao redor dele, e odonto é dente. Então, são todos os tecidos que estão ao redor do dente, mantendo o dente dentro da cavidade bucal em função, em posição, em atividade. Certo. E começando nessa fase, de que sintoma que esse paciente pode reclamar que você já pensaria num problema periodontal? São sintomas básicos. Porque, na verdade, quando a gente fala em medicina periodontal, nós temos sintomas locais, que são aqueles que acometem especificamente a cavidade bucal. Mas, como a gente conversou anteriormente, a medicina periodontal, ela se relaciona com todo o corpo. Então, por exemplo, sintomas locais que são fundamentais e que sinalizam a necessidade de procurar um periodontista, tá? Primeiro deles,
Se você observa qualquer tipo de sangramento durante a escovação, durante o uso de fio dental ou algum outro recurso de higienização interdental entre os dentes, quer seja um palito, mas não é o palito tradicional de madeira, não. Existem recursos que são específicos, que são microescovinhas, que são escovas interdentais, que a gente usa para fazer essa higienização, até mesmo, muitas vezes, substituindo o uso do fio dental. Tá? Então, assim, se você observa qualquer sangramento quando você cospe e você vê ali, mesmo que seja uma linhazinha de sangue, tem alguma coisa errada, isso já é sintoma de inflamação. Se você percebe uma alteração no seu hálito, você também tem que ver que tem alguma coisa errada. Se você identifica que seus dentes começaram a afrouxar, ficaram mais amolecidos, quando você come algum alimento mais resistente, mais duro, você percebe que está meio fofo, meio mole, mexeu, é porque você está com alguma mobilidade. Isso se dá porque houve perda de estrutura que mantém esse dente em posição. Mas é muito importante a gente levar em consideração um tipo específico de paciente, quando a gente fala de sangramento. Porque quando a gente fala de sangramento, todo mundo lembra disso. Só que tem uma particularidade. Quando o paciente ele é fumante, e quando a gente fala em fumante, eu me refiro a qualquer tipo de cigarro, quer seja ele o tradicional ou o eletrônico, que está infelizmente muito em moda, quer seja ele vape, aquele pod ou qualquer outro recurso, esses pacientes eles vão ter uma diminuição da vascularização de cavidade bucal. Então, você tem uma redução da quantidade de sangue na região. Então, ele não vai ter sangramento. Quer dizer que então ele não vai ter doença periodontal? Não, ao contrário. Essa doença periodontal, a periodontite, ela estará mascarada por conta de um quadro sistêmico que se manifesta na cavidade bucal, que é justamente a redução da vascularização. Então, a gente tem que levantar essa questão, não é porque é fumante, não tenho sangue, então eu não tenho nada. Não se equivoque, procure um periodontista, porque você provavelmente tem. Quando a gente fala de desbiose intestinal, por exemplo, uma das causas de falta de sangue no intestino permitindo que haja essa desbiose, esse leaky gut, né, esse intestino vazante, realmente é o cigarro. Também. Ele por si só já vai ser uma causa de aumentar a permeabilidade desse intestino e provavelmente levar a uma desbiose no futuro. Exatamente. Tanto que, por exemplo, condições crônicas e sistêmicas, elas possuem vários fatores em comum, onde um dos principais é o cigarro, né? Aí entra o cigarro, pacientes com diabetes, pacientes com dislipidemias, que são as alterações de colesterol, né? E então, pacientes que tenham obesidade. Então, são fatores em comum de todas as condições crônicas não transmissíveis, que é onde a periodontite se encaixa. E quem dá esse tipo de classificação, ela é dada pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é um leque muito grande dessas condições sistêmicas não transmissíveis, que entra a periodontite, diabetes, obesidade, câncer. E quando a gente fala em câncer, são os vários tipos de câncer. Entendeu? As doenças neurodegenerativas, porque todas elas têm características em comum. Elas são assintomáticas, infelizmente, né? Porque se elas fossem sintomáticas, a partir da primeira dorzinha, o paciente corre e procura tratamento. Mas, infelizmente, elas são assintomáticas. Fala que é um quadro subclínico, né? Ele está ali, aquele processo inflamatório que se mantém. Exato. E ele vai demorar 10, 15 anos. Para ter a sua manifestação. E muitas das vezes, quando o paciente chega para a gente, ele já está num quadro que a gente não consegue reverter. Porque, por exemplo, dentro da periodontia, né, nós temos várias condições. Dentro da periodontia tem classificação das doenças periodontais. A primeira delas, porque é como se houvesse uma escala. Há uma escala. E isso é evolutivo, né? Ela vai evoluindo. Paciente que hoje em dia é periodontal, ele não acordou um belo dia e falou assim, nasci, tô com doença periodontal, com periodontite, na verdade. Não, ele começou com um quadro de gengivite, que é a inflamação da gengiva, onde não há ainda a perda de osso, entendeu? Só que isso, quando não tratado, evolui. E é aí que chega a periodontite. Para você ter noção da gravidade e da quantidade de pacientes que têm periodontite, a periodontite é a 6ª
condição crônica não transmissível que acomete a população mundial. A prevalência dela é gigantesca e as pessoas sequer sabem que tem periodontite, porque, como a gente acabou de falar, ela não dói, então ela é insidiosa, ela é silenciosa. E às vezes a gente pensa que só porque eu escovo o dente e passo fio dental, eu não vou ter isso. É o maior equívoco, né? Por quê? Porque quando a gente faz a higienização, é um dos fatores importantes, porque a correta higienização, ela faz parte do estilo de vida saudável. É um dos componentes do estilo de vida saudável, né? Porque quando a gente fala em fatores que promovem a doença periodontal, ele é multifatorial. A gente tem os fatores locais, que é um biofilme disbiótico, né, que é o descontrole e a descompensação das bactérias que a gente tem normalmente dentro da cavidade bucal. Isso acontece por vários outros fatores. E aí os fatores sistêmicos, que é, por exemplo, um paciente que não tenha uma meta terapêutica controlada, quando ele já tem um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, que já está iniciando um grau maior de comprometimento, né? E aí que a relação é bidirecional, não é só a boca com o corpo, é o corpo e a boca. Está todo mundo junto. Uma coisa muito importante de ser dita é: a saúde da boca jamais se separa da saúde do resto do corpo. Nós somos seres únicos, extremamente complexos e totalmente interligados, né? E essa contaminação, ela vai ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer através da nossa própria deglutição da nossa própria saliva, através da aspiração. Quando o paciente já tem um quadro de periodontite, ele tem o que a gente chama de bolsa periodontal. É como se nós estivéssemos do lado de dentro da nossa gengiva, não é o que a gente enxerga, está dentro, abaixo, no nível subgengival, abaixo da gengiva, ele tem espaços, é como se fossem áreas cruentas, que a gente tem feridas abertas. Que a bactéria adora ficar ali. Exatamente, só que ela infelizmente também não fica só ali, através dos vasos sanguíneos que vão para o resto do corpo e vão desencadeando o agravamento e até mesmo desencadeando outras condições. Já se sabe que a doença periodontal, a periodontite, na verdade, ela pode vir a desencadear diabetes tipo 2. Antigamente, achava-se que se tratava de uma relação unidirecional, que pacientes que possuíam diabetes agravavam já um quadro existente de periodontite. Já se sabe que não é isso, a relação ela é bidirecional. Tanto essa questão ocorre, bem como pacientes com diabetes não conseguem se manter nas metas terapêuticas. É muito séria essa questão, tanto que alguns anos atrás, salvo engano, há 2 anos, eu tive a oportunidade de ir a um congresso em Salvador, onde foi lançado o consenso entre a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantodontia hoje em dia, que se chama SOBRAP. E saiu o consenso, né, o que são as regras. Então, assim, o que é indicado? Que pacientes que tenham diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, sejam encaminhados à periodontia. Para quê? Para fazer o exame periodontal, para poderem ter a classificação periodontal e saber se tem ou não a doença periodontal. Se já tem ou não, porque já que ele já desenvolveu a diabetes, Exatamente. Então provavelmente já tem, vamos dizer, uma diabetes tipo 2, que provavelmente já tem mais de 10 anos, provavelmente já tem uma alteração bucal também. Um comprometimento periodontal significativo. Por isso que é importante procurar um periodontista. Por que eu estou reiterando e corroborando a especialidade? Porque, como a gente disse no início, né, dentro da odontologia existem as especialidades e a gente precisa procurar o especialista correto para fazer o exame periodontal, sondagem periodontal, uma boa anamnese. E essa boa anamnese, ela engloba avaliar o paciente como um todo. Eu preciso saber do histórico de saúde. Não é só saúde bucal. Eu preciso saber de tudo. Porque, como a gente já falou, a saúde da boca não se separa do resto do corpo e está tudo interligado. E às vezes você vai no dentista e ele fala assim, olha, vamos fazer a limpeza do seu dente a cada 6 meses. E aí você tem um filme, né? Esse filme seria um lugar onde a bactéria fica ali. Seria tipo a placa dentária. É o biofilme, a placa bacteriana. Placa bacteriana. E aí você limpa aquilo ali. Mas se você não mexeu na causa, às vezes aquilo ali é o sintoma.
né, de um Exatamente. problema maior. Muito E aí ele mais vai complexo. refazer aquele filme com uma rapidez tremenda. E não é a cada 6 meses. Não, como a gente sempre fala, e é importante demais a gente sempre destacar essa questão. Não existe receita de bolo. Cada um de nós somos seres extremamente complexos e únicos. Por isso que o tratamento periodontal precisa ser personalizado, ele deve ser personalizado. Tem pacientes que precisam de tratamento periodontal de 4 em 4 meses, pacientes que precisam de 5 em 5, 6 em 6. Mas o que pode fazer com que ocorra essa variação? Por exemplo, se você tem uma gripe forte, um COVID, você teve uma alteração, consequentemente, do seu sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico ficou comprometido, você também alterou o sistema imunológico da sua cavidade bucal. Então, você não vai ter a mesma resposta de defesa. Então, você provavelmente vai ter uma agudização ou não do seu quadro de doença periodontal, se ele já foi pré-existente ou não. Então, tem variações. Todas essas questões precisam ser levadas em consideração. Isso é muito relevante para a saúde de cada um de nós. As nossas particularidades, as nossas necessidades de personalização. Mesma coisa, muito comum quando a gente fala, a gente sempre vê, inclusive em propaganda, nos grandes meios de comunicação. Escove o dente 3 vezes ao dia. Na verdade, já tem trabalhos científicos que mostram que 2 vezes, quando a higienização é eficaz, é suficiente. Entendeu? E antigamente a gente só falava, use fio dental todos os dias. Também já tem trabalhos com grande lastro científico, através de trabalhos robustos, que mostram que o melhor recurso nem sempre é o fio dental. É por isso que você precisa passar pela avaliação do seu periodontista, para ele ver se está sendo efetivo, efetivo ou não. Às vezes o fio dental, em uma região da sua boca, é eficaz. Em outra, se você tiver um espaço entre os dentes maior, você pode fazer uso de uma escova interdental. E aí que a gente tem as várias escovas interdentais com vários calibres, e isso tudo tem que ser calibrado a cada necessidade, a cada paciente. A própria manutenção do terceiro molar, né, é muito difícil a escovação, né? Dificílima, porque, por exemplo... Que é o siso, né? É o dente do siso que vocês normalmente falam. O que acontece? A gente tem que levar em consideração o seguinte, às vezes, a cavidade bucal do paciente, ela é pequena, mas às vezes ele tem a mão grande. Então, ele não consegue chegar de maneira eficaz até a região do terceiro molar do dente do siso para higienizar de maneira satisfatória. E aí que vira um foco de inflamação ali. É só uma questão de tempo para começar a desencadear doença periodontal e cárie. Então, assim, a gente precisa sopesar sempre o que compensa manter, o que compensa não manter. Tudo precisa ser devidamente avaliado de acordo com as necessidades de cada um, as particularidades de cada um. A gente sempre fala como medicina do futuro, por isso que eu te chamei aqui, é exatamente essa visão de singularidade, né? Para este paciente, eu vou ter que mexer aqui. Às vezes o paciente está desnutrido, né? Com falta de vitamina C, com falta de vitamina D, fatores que vão alterar a sua imunidade, vão permitir um maior sangramento gengival. Então, você tem que saber por que aquele paciente está apresentando esse quadro e como que você tem que fazer. E se, neste período que você orientou, foi satisfatório o resultado ou não. Se ele conseguiu fazer alguma coisa diferente. Exatamente, porque o que é muito importante a gente ter, tanto que uma das fases do tratamento periodontal se chama cuidado periodontal de suporte. Por quê? Porque não basta você fazer o tratamento periodontal um dia. Não. Você precisa orientar o paciente, porque o dia a dia é fundamental. Então, assim, uma das questões muito importantes dentro da odontologia como um todo, não só dentro da medicina periodontal, é a capacidade da gente comunicar de maneira assertiva e se fazer compreender, porque nós precisamos com que o paciente ele se comprometa com o tratamento, entendeu? Não basta a gente fazer a nossa parte. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade para a gente tentar ter os melhores resultados.
Então, para isso que nós, profissionais da área, nós precisamos estar atualizados, nós precisamos estudar, nós precisamos ter os melhores recursos possíveis para cada um dos pacientes, mas o paciente precisa entender que não adianta a gente fazer tudo se ele não se compromete com a higienização diária, com os cuidados diários. Ah, mas isso é possível? Claro, mas a gente está no eterno, é aquela história, né? A gente está no eterno do joga o balde, busca o balde, joga o balde, busca o balde. E esse tipo de tratamento é um acompanhamento eterno. Sim. Entendeu? Uma coisa se quiser ter saúde. Exatamente. Não adianta, porque é muito comum a gente ouvir assim, mas se eu fizer uma vez resolve? Infelizmente, se você já tem um quadro de periodontite, você já chegou num quadro de irreversibilidade. Eu não vou conseguir devolver você para um quadro de saúde plena. Eu consigo ter um controle a fim de evitar... Pelo menos não piorar, né? Exatamente, a fim de evitar com que agrave e que comprometa sistemicamente este paciente de maneira mais severa. Entendeu? Então é para isso que se precisa de tratamento. Nós estamos num segundo ponto. A gente sabe que tem trabalhos americanos que falam que tem mais telefone celular do que escova no mundo. Né? 4,8 bilhões de celulares e 4,2 bilhões de escovas. E que 2 de cada 10 americanos não usa fio dental e 4 em cada 10 usam uma vez por dia. Então, até para esse reconhecimento da importância da limpeza, né, você tem que gastar tempo. Então, é uma coisa que os profissionais não querem gastar muito tempo explicando. Ele quer procedimento, ele quer fazer uma coisa que tenha um valor agregado maior. Mas você tem que sentar e orientar esse paciente no que ele consegue andar sozinho. Até esse ponto você vai. Eu te ajudo, eu te oriento e eu te acompanho. Mas aqui, parte do trabalho é seu. Eu tenho uma fala para os meus pacientes, eu preciso que você me ajude para poder te ajudar. Porque eu sozinha não consigo fazer milagre, eu adoraria, né? Mas a gente precisa compreender que o trabalho ele é multiprofissional. Você engloba o paciente, você engloba os profissionais, médicos, dependendo da condição de cada paciente. Por exemplo, a partir do momento que o paciente já tem um diagnóstico de diabetes, então a gente precisa trabalhar em conjunto com o endocrinologista. Para você ter noção da importância do tratamento periodontal, neste consenso que foi divulgado, que é o que tem de mais atual com relação às nossas respectivas áreas, quando o paciente que tem diabetes faz tratamento periodontal e, obviamente, tem o cuidado periodontal de suporte ao acompanhamento devido, ele consegue se manter dentro das metas terapêuticas. A gente consegue reduzir hemoglobina glicada. Vocês ouviram isso? Isso é importantíssimo, isso é relevante demais em relação à saúde desse paciente, a qualidade de vida que esse paciente vai vir a ter, entendeu? Isso não é para hoje, isso é para a vida. Então, a gente não tem que pensar só no hoje, a gente tem que pensar na vida, na qualidade de vida que a gente quer desenvolver, o tipo de condição que a gente quer ter daqui a 5, 10 anos. Como a gente estava falando antes de começarmos o programa, tem trabalhos que falam já de bactérias que têm a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica e vir a desencadear um comprometimento cognitivo, desencadeando Alzheimer. Lógico, isso não é de um dia para o outro, é a longo prazo. Algum tempo atrás, eu coloquei no meu Instagram que o infarto de hoje, ele começou quando você tinha 20 anos. O Alzheimer dos 60, dos 70, começou com os 30, 40, entendeu? Então, assim, quanto antes você procura, o quanto antes você tem um diagnóstico, um tratamento, são sempre melhores os resultados, os melhores prognósticos, os melhores cuidados, a melhor qualidade de vida. Isso é muito importante para os médicos saberem disso também, porque no curso de medicina a gente não aprende nada de boca. Né? Eu fui aprender de boca tem 4 anos, mais ou menos, quando eu fui fazer um curso de kinesiologia médica aplicada. Então, essa avaliação dentária é importantíssima, porque se ele mantiver um processo inflamatório subclínico ali, porque vamos dizer que seja até num dente que tem um canal, que ele nem sinta, né? E que se ele já tem canal tratado, ele assim, teoricamente ele não vai sentir mesmo. E aí ele fica com aquela bactéria ali entrando na corrente sanguínea. Né? Mas esse é exatamente o caso da periodontite. A periodontite, ela altera completamente os níveis de PCR, proteína C reativa, que são os marcadores inflamatórios. Marcador inflamatório agudo. Agudo, exato. Ela altera a PCR, ela altera a VHS.
E às vezes a gente vê o paciente lá com um PCR que eu gostaria que fosse menor do que 1,4 em 4, vamos dizer. Tá? E não sabe o porquê. E aí, onde será que está? Não, eu não sinto nada, não tem nenhuma queixa, não tem infecção urinária, não tem problema intestinal. Você foi no dentista quando a última vez? Tem uns 3 anos. Então, mas aí é que está a questão. Quando a gente vira e fala assim, você foi ao dentista, o paciente provavelmente vai lembrar do dentista de família, que é o clínico geral. E ele, infelizmente, não vai ter essa noção. É por isso que eu sempre procuro reiterar para todos, encaminhe para um periodontista. Mas por que ele não encaminha? Porque, infelizmente, não é a área dele. Às vezes ele não tem essa noção do global, porque ele está procurando uma coisa mais local. Só que é por isso que a gente precisa ter a noção, o conhecimento. É por isso que a gente precisa fazer um trabalho, eu brinco que é um trabalho de formiguinha, a gente procurar divulgar informações com lastro científico. Não são vozes da minha cabeça, são trabalhos sérios em revistas de relevância científica que corroboram todas essas questões que estamos aventando aqui hoje. Então, assim, periodontia é a base da odontologia. Não existe você fazer um tratamento, por exemplo, uma reabilitação de boca inteira com próteses, se você não passar primeiro por um periodontista. Adianta fazer limpezinha? Não adianta fazer limpezinha. Você precisa fazer tratamento periodontal, ser avaliado corretamente. E às vezes até atrapalha, porque ele falou, não, eu já fiz uma limpeza, Pois tudo. é uma questão muito séria quando eu falo que, infelizmente, quando a gente ouve essa expressão, já fiz a limpezinha e não sinto nada. Isso é um desserviço gigantesco que se presta ao paciente. Porque o paciente, ele é leigo, ele não tem a menor noção. Então, assim, vire para o seu paciente e fale assim, olha, a minha parte eu fiz, mas eu acho interessante o senhor procurar um periodontista para fazer um tratamento periodontal, uma avaliação periodontal, um exame periodontal, entendeu? Para ver qual é a sua necessidade periodontal. Porque é muito comum, as pessoas elas acham que boca é uma coisa só. E quando fala em boca, só pensa em dente. Ninguém lembra que existe uma gengiva e os tecidos ao redor que são extremamente complexos. E que são os grandes responsáveis por manter os dentes em posição, em cavidade e função. Então, assim, a gente não olha, a gente olha muito para a estética. Eu não estou me desfazendo dela, Deus me livre. A estética é fundamental, mas a saúde precisa vir em primeiro lugar, a estética é consequência. Maravilhoso. Inclusive posicionamento, né? Tudo isso altera a forma com que você trabalha o corpo como um todo. Na kinesiologia, a gente fala muito das alterações posturais, porque você não está com uma oclusão adequada. Sim, o paciente com uma má oclusão, por exemplo, se foi feita uma restauração que está com excesso de milímetros, você provoca um contato prematuro que você vai provocar sérias lesões nesse paciente a longo prazo. E aí que eu já ouvi, mas o dentista falou que depois de 3 dias eu ia acostumar e que estava tudo bem. Pois é. Isso é uma tragédia, porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele tem a sua capacidade adaptativa. Mas o dano que isso provoca, porque ao invés de fazer um esforço que ele tinha, um esforço único, ele faz um malabarismo gigantesco para tentar se adequar e evitar com que provoque dor. Vai desgastar os outros dentes na tentativa de diminuir esse contato prematuro. Perfeitamente. Ele desgasta dente, faz movimentos musculares, comprometimento de tecido. Às vezes, né? Isso acontece. Você provoca vetor de força que você pode promover uma fratura por contato prematuro. Olha só. Entendeu? É extremamente complexo. E os dentes têm regiões diferentes. Por exemplo, o canino aqui é um osso muito mais resistente para fazer um contato, né, do que um premolar, por exemplo. Existem as variações histológicas de tecido ósseo dentro da cavidade bucal, bem como existem as variações de espessura de mucosa. Então, assim, cada parte da cavidade bucal tem as suas particularidades, quer sejam ósseas, de mucosa, de vascularização, de inervação. Então, assim, tudo precisa ser muito bem avaliado e ainda assim, cada paciente tem as suas variações anatômicas e fisiológicas. Tudo isso precisa ser avaliado. E essa avaliação, como que ela funciona? Como que lá, quando a gente vai no seu consultório, como que é feita essa avaliação? Primeira coisa, a gente vai fazer uma anamnese. Nessa anamnese, a gente pergunta tudo
que é possível em relação a todas as questões sistêmicas do paciente. A gente começa pela parte sistêmica. Eu quero saber se o paciente já faz tratamento com algum médico, com qual médico, quais medicamentos ele faz uso, se ele tem alguma alteração, se ele tem alguma alergia medicamentosa, alergia alimentar. Tudo eu preciso saber, até mesmo de como foi a gestação dele. Obviamente, talvez ele não tenha referência com relação a isso, mas talvez ele se lembre. Quando eu era pequenininho eu ficava sempre com dor de garganta, tomava sempre muito antibiótico, a minha mãe ficou doente, porque às vezes você tem esse relato. É raro você ter esse relato, mas às vezes, dependendo da faixa etária do paciente, principalmente se ele for menor, né? Aí a gente pede para o responsável estar junto, então o responsável consegue relatar isso. Por quê? Porque durante a gestação, vários fatores englobam comprometimento dentário e periodontal. Está sendo feito o dente naquele momento. Para você ter uma ideia, também já tem artigos que a gente fala, inclusive, que pacientes gestantes, tentantes, precisam ter um acompanhamento. O tratamento periodontal, a avaliação periodontal faz parte do pré-natal da gestante. Por que não está engravidando, né? Sim, às vezes você tem um comprometimento. Por quê? Porque pacientes que tenham periodontite, o comprometimento periodontal, podem desencadear os desfechos adversos da gestação. O bebê pode nascer prematuro ou de baixo peso. Entendeu? Por conta de condições periodontais. É uma correlação, até porque se ela tem esse problema, provavelmente tem outros sistemas com problema também. Exatamente. Entendeu? Então, durante essa anamnese, a gente quer saber tudo, todo o histórico possível. E a gente pede que leve exames laboratoriais, a gente precisa saber como é que está a hemoglobina glicada do paciente, como é que está a glicose, a glicemia. Só que, mas eu não tenho, então a gente solicita. Entendeu? Por quê? Porque consultório odontológico também é um local para a gente poder rastrear condições sistêmicas. E a gente faz parte de uma área, os profissionais da saúde, que a gente tem que olhar o paciente como um todo. Exatamente. O paciente não é um dente, o paciente não é uma língua, só um lugar que dói. Eu tenho uma aula que eu coloco o paciente ortopédico ideal, sem cabeça, entendeu? Daqui para baixo. É um sonho de consumo, né? Porque o que eu brinco e falo assim, é muito comum a gente, infelizmente, observar que as pessoas, elas dissociam a boca do resto do corpo. Mas é o maior equívoco que se pode cometer. Está tudo interligado, intimamente interligado. Você imagina para ortopedia, né? Uma cervical, como está completamente relacionada. Não tem condição. Não tem condição de dissociar, entendeu? Então, durante a anamnese, tudo isso é super avaliado. Aí a gente entra nas questões de cabeça e pescoço. Aí depois que a gente vai avaliar a respiração de paciente, qualidade de sono, um fator fundamental que a gente precisa ter é com relação ao sono do paciente. Se ele dorme bem, qual é a qualidade de sono desse paciente, entendeu? Se ele faz uso de algum apetrecho, um CPAP, tudo isso interfere, porque existem fatores que são modificadores. Quando você me perguntou no começo, de quanto em quanto tempo, a gente tem, por exemplo, pacientes que têm que tem algum comprometimento respiratório, como eu disse, diabetes, ou outra condição sistêmica, são fatores modificadores. Então, isso vai diminuir o tempo de retorno para o consultório. Tudo isso a gente vai descobrindo na anamnese. Depois da anamnese, de cabeça e pescoço, aí a gente vai para o exame físico. Depois, o paciente senta na cadeira e a gente vai para o exame periodontal, que é aí que a gente pega para poder fazer fechar uma classificação dentro das doenças periodontais o que o paciente vem a ter. E, obviamente, se necessário, que muitas das vezes na grande parte das vezes, a gente solicita exames complementares, que são exames radiológicos. E aí, dependendo de cada paciente, a gente já faz o encaminhamento ou para um endocrinologista, para um cardiologista, para um reumatologista, para um imunologista. Cada um tem a sua particularidade. A partir de fechar um diagnóstico, depois de todas essas questões, aí a gente vai tratar o plano de tratamento desse paciente. E pensar que quando ela tratar esse paciente, vai ajudar muito a eu equilibrar o meu paciente do lado de cá. Claro, o tratamento ele é multiprofissional. Exatamente. Já se sabe que não existe essa coisa de, eu trato aqui sozinha. Não, até mesmo porque nós temos vários fatores que são comuns a todas as condições crônicas não transmissíveis, onde entra obesidade, onde entra
as dislipidemias, as alterações de colesterol, onde entra qualidade de sono, pacientes que fazem uso de cigarro, qualquer tipo. Uso de medicação osteoporose, né, que altera tudo. Tudo é muito importante. Tudo está junto e misturado. É por isso que a gente tem que procurar sempre um tratamento multiprofissional. Orientar sempre os colegas da própria odontologia, procurar orientar os colegas que são os médicos dentro das mais variadas especialidades dentro da medicina, porque, como eu disse anteriormente, a periodontia, a medicina periodontal, ela se comunica com todas as especialidades médicas, não há exceção. E o que é isso aqui que você trouxe pra gente? Eu trouxe justamente um símbolo, porque eu faço parte de um grupo que se chama Medipério, carinhosamente nós chamamos de Medipério, que é a abreviação de Medicina Periodontal. Então, nós temos, mostrando, isso daqui serve para a gente mostrar de maneira didática para o paciente, porque para desencadear a doença periodontal, a periodontite, não é só um fator, não é só uma placa bacteriana desbiótica, não é só o biofilme desbiótico. Existem os fatores sistêmicos associados. Então, aqui a gente mostra que é importante o controle de peso, aqui a gente mostra a importância do controle da glicemia, aqui a importância, fundamental importância do controle do biofilme. Para isso a gente faz o uso da escova, da pasta de dente. Isso daqui representa a escova interdental, mostrando a relação com o dente. O fio dental também está dentro desse contexto aqui. Aqui a gente está representando as dislipidemias, que são as alterações, porque já se sabe que a doença periodontal, na verdade a periodontite, tem uma íntima relação com o desenvolvimento de placas de ateroma, entendeu? Então, está intimamente relacionado, isso também já tem consenso dentro da área da cardiologia já foi publicado há alguns anos, tá? Essa íntima relação do infarto agudo do miocárdio, do AVC. Aqui está mostrando a importância do exercício físico. Aqui a gente está mostrando a relação da alimentação, da comida saudável, da comida de verdade. Aqui, na medida do possível, totalmente sem cigarro, sem fator, que é um dos piores agravantes possíveis. E aqui a gente está representando a qualidade do sono, a importância que o sono tem também na saúde periodontal, e aqui o controle da pressão arterial. Então, assim, todo mundo junto e misturado faz parte. Quando a gente fala de medicina periodontal, todos esses fatores precisam ser avaliados e sempre muito detalhados para todo mundo conseguir os melhores resultados possíveis. Maravilha. Eu acho que o que você conversou hoje está completamente relacionado ao que a gente acredita ser a medicina do futuro. Porque é uma coisa só, como que eu vou separar? E às vezes o profissional fica, não, mas esse é o meu paciente. E isso não tem nada a ver, na verdade são pacientes que vão precisar de tratamento multidisciplinar. Sim. Ele vai precisar de um professor de educação física, sim, ele vai precisar de um dentista, ele vai precisar de um médico. Exatamente, porque é uma coisa que a gente tem visto, infelizmente não existem praticamente pacientes que só tenham uma comorbidade. São pacientes com multimorbidades, múltiplas necessidades. E essas necessidades precisam ser sanadas, cada uma na sua área específica. E todo mundo trabalhando junto, a multidisciplinaridade, o tratamento multiprofissional vai promover os melhores resultados para os pacientes. Os maiores beneficiados serão os pacientes e, consequentemente, nós, porque nós ficamos felizes em conseguirmos ser agentes de saúde. A gente promove saúde, cabe a nós orientarmos, cabe a nós trabalharmos juntos em prol do nosso paciente, até mesmo porque nós também somos pacientes. Eu adorei, estou aqui bebendo do conhecimento da doutora Fabíola e é exatamente isso que eu acredito, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para orientar vocês a respeito do que existe, de como que você pode fazer, né? Esse tipo de atendimento odontológico. Será que vocês já tiveram alguma vez até hoje? Né, do dentista sentar, conversar, fazer um questionário, pedir exame de sangue. Então, para vocês também pensarem a respeito de como que deve ser o tratamento. Porque vocês viram a influência que essa parte odontológica vai ter no corpo inteiro e que as suas doenças que você já tem interferem na boca também.
Sim, saúde da boca não se separa da saúde do corpo. Eu adorei, muito obrigado, doutora Fabiola. Imagina, eu não tenho como agradecer a oportunidade, a minha alegria, a minha felicidade de poder compartilhar um pouco, porque na verdade nós temos sempre muita coisa para falar, mas tudo tem um começo e esse me deixou explodindo de alegria. Estou imensamente feliz pela oportunidade, não sei nem como agradecer. Espero que vocês tenham gostado também e até semana que vem.